Irmãos, vamos falar aqui sobre a conversão de Saulo, né? Saulo era um homem perseguidor do povo de Deus. Ele batia nos cristãos, prendia, era um perseguidor. Irmãos, e aqui fala que quando ele estava indo para Damasco, né? O Senhor mandou uma luz e resplandeceu no rosto de Saulo. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: Quem és tu? O Senhor disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele, tremendo, tonto, disse: Senhor, que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não via ninguém. Eles viam a voz do Senhor, os homens que iam com ele, mas não via ninguém. E Saulo estava lá caído por terra. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, e não via ninguém. E, guiado pela mão, o conduziram a Damasco. Aqueles homens guiaram ele pela mão, levantou ele. E quando ele levantou, ele não estava enxergando, né? Quando Saulo levantou os olhos para cima, não estava enxergando. E os homens guiou ele pela mão até Damasco. E esteve ele 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, a qual o Senhor disse em visão: Ananias? Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai na rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Jesus disse para Ananias que ele fosse lá na casa do homem chamado Judas, que lá tinha um homem chamado Saulo de Tarso, e que ele ia colocar as mãos sobre ele, e ele ia voltar a enxergar. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus servos, teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos príncipes, dos sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome. Ele perseguia e prendia as pessoas que invocavam o nome de Deus. E Ananias achou estranho, né? Jesus mandar colocar a mão sobre ele, né? E aqui disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ele diz que Saulo era um vaso escolhido, né? Então Ananias foi e entrou na casa, e pondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, e me enviou para que tornes ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como uma escama, e recuperou as vistas. E então, levantando-se, foi batizado. Saulo, né, naquele momento que Ananias colocou as mãos sobre ele, ele começou a enxergar, porque o Senhor deu uma ordem para Ananias que ele fosse e colocasse a mão sobre Saulo. E ele colocou as mãos sobre Saulo. Ele começou a ver e foi cheio do Espírito Santo de Deus. E Saulo foi o homem que fez mais igreja na face da terra. Saulo foi o homem mais usado. Saulo, que hoje é Paulo, foi o homem mais usado. Foi o homem mais usado na face da terra, que hoje é Paulo, né? Se transformou, o nome dele passou a ser Paulo. Homem de Deus, homem cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo virou um pregador da palavra de Deus e passou a ser perseguido. Assim como ele perseguia o povo de Deus, ele começou a ser perseguido. Ele passou a ser perseguido, né? Porque ele era um perseguidor dos cristãos.
Então Deus permitiu que ele virasse um cristão e começasse a adorar ele, né? E fosse perseguido assim como ele perseguiu os cristãos. E assim foi Paulo, um homem que Deus escolheu, né? Para ser vaso, né? Foi escolhido por Deus. Um homem que era perseguidor, Deus escolheu para a obra dele. Irmãos, se você hoje é um Saulo, né? Deus tem algo para fazer na tua vida. Deus quer tirar as escamas dos teus olhos para que você veja a promessa que Ele tem na tua vida, para que você veja a presença de Deus sobre ti. Então, irmãos, são as minhas palavras nessa tarde. Deus tem algo contigo. Deus tem promessa contigo. Não seja mais como Saulo, mas sim seja agora como Paulo, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus e cheio da promessa de Jesus. Essas são as minhas palavras. Que Deus possa abençoar cada vida nesta tarde, em nome de Jesus.